salve minha tropa! Hoje eu estou aqui no Mais Favela TV, um dia super especial. Estou aqui com uma pessoa mega importante do cenário da comunicação, da publicidade. Ele que é um cara dos jantares, articulando por ações de combate à fome, por conectar asfalto e favela. Eu estou aqui com meu camarada Hugo Rodrigues. Max, prazer enorme estar aqui, grande responsabilidade. Espero não decepcionar, deixar alguma coisa de útil. Imagina, não tem como você decepcionar. A gente que teve no episódio anterior, lá na Macan, Hugo, foi um dia super feliz pra gente. A gente teve lá com a Renata, teve com o André, teve numa super visita, fomos super bem recepcionados. Foi uma alegria muito grande, um episódio que a gente tem um super carinho. Ainda há pouco comentávamos ali que a agência é tão linda que tem hora que a gente tem vontade de dizer, quero gravar um programa aí, porque esse cenário aqui não existe, né? É lindo demais. Mas Hugo, super obrigado por sua disponibilidade. A gente te acompanha nas redes sociais e eu queria bater um papo super rápido contigo, porque sei que sua agenda é super corrida, mas me conta uma coisa, inteligência artificial e redes sociais. Esse negócio está dando uma bagunçada na cabeça de muita gente, meu mano. É uma loucura. Eu acho que isso é tanta informação que você fala, cara, onde é que a gente vai se situar? Me conta a sua opinião sobre isso. Primeiro, dar um salve aí para quem estiver nos assistindo, é uma grande honra. Até sobre a gente bater um papo, eu queria começar lembrando o Ítalo Calvino, que dizia o seguinte, no discurso, o importante não é a fala, são os ouvidos. Então, eu agradeço os ouvidos aí da galera, que são muito mais importantes, porque eles é que vão pescar o que é valioso ou não para quem estiver nos assistindo. O que acontece é o seguinte, o surgimento da tecnologia, da digitalização, ele vem há bastante tempo. Pra você ter uma ideia, eu vou pegar aí uma marca conhecida da grande maioria dos brasileiros, que é o UOL. O UOL tem mais de 25 anos. Então, não dá mais para falar que o mundo digital é novo, né? Ele já está maduro. Estou pegando um exemplo. O que houve foi uma aceleração de tudo. A pandemia, que trouxe aí, infelizmente, tragédias, né? Mortes, foi assustador para todo mundo. Ela, por outro lado, trouxe uma aceleração da digitalização na nossa vida. Vou dar um exemplo simples. Muitas pessoas acham que as pessoas mais velhas se digitalizaram a partir das redes sociais. Não é verdade. Elas se digitalizaram a partir da bancarização digital. Sim. Porque como elas tinham que receber a pensão, o fundo assistencial pelo app, elas foram aprender como se fazia, porque era uma questão de sobrevivência. E isso tem um lado bom, porque tirou um pouco do medo do que era esse mundo digital. Então, essa é só uma característica. Quando a gente vai para as redes sociais, elas nasceram com o intuito de conectar as pessoas, né? O Facebook se transformou na grande marca, mas isso vinha antes, até com o lançamento do MySpace, e aqui no Brasil, para quem é mais velho, teve o Orkut. Naquela época todo mundo queria se conectar. Quem ainda é mais velho como eu pegou o ICQ, que não era uma rede social, mas era quando você falava sem pagar. Né? Porque você não precisava pagar. Tinha o Messenger, né? Como? O Messenger. O Messenger também. O Messenger era do Hotmail. Era do Hotmail. Antes do Facebook. Então, isso tudo, ele nasceu até de uma forma, digamos, pura, de conectar mais as pessoas e dar acessibilidade a quem até não tinha condição de pagar uma ligação. Não era telefone era algo raríssimo, caríssimo. Era privilégio. Né? O que aconteceu é que não se mediu, e era impossível mesmo se medir, as consequências disso. Então, as redes sociais, elas invadiram as nossas vidas. Quantas vezes você não se pega conversando com alguém e você está conversando fisicamente com a pessoa, mas você está ansioso para ver o que está acontecendo no mundo virtual. Então, de alguma coisa, o mundo virtual ele desvirtuou um pouco da presença física e invadiu a nossa vida, trazendo muitos benefícios, como eu falei, mas também muita opressão. A opressão que a gente tinha quando convivia
entre o que a gente pode ter e o que outra pessoa já tinha, ela era limitado ao espaço ao vivo. Hoje, quando você entra numa rede social, você está sempre sendo oprimido. Se você tem um nível de inteligência X, você provavelmente vai achar alguém mais inteligente que você. Se você não tem dinheiro nenhum, você vai achar alguém que tem um pouco mais dinheiro. Mas esse alguém que tem um pouco mais dinheiro vai achar alguém que tem mais dinheiro ainda. E esse cara que já é rico vai ver alguém ainda que é mais rico ainda e vai ter acesso àquela vida toda. Então isso cria um nível de frustração que não foi dimensionado. E é aí que vem essa polarização para tudo, sim, inclusive e muitas vezes em assuntos familiares. Então a gente vai ter que aprender a conviver com isso, porque passou a fazer parte da nossa vida. E aí também tem o detalhe, Max, eu estou me emendando aqui, mas imagina, do algoritmo. O algoritmo, ele é o grande trunfo das Big Techs para vender espaço. Né? No passado, um passado recente, eu vou abrir aqui, se eu esquecer do algoritmo, tu me traz de volta. Eu trago de volta. Há 110 anos, mais ou menos, 110 anos, não é tanto tempo, foi inventado o rádio. Veja, não é tanto tempo. Não é tanto tempo. Antes do rádio, o que era poderoso? O boca a boca. Então, quando se vendia o sal, era a conversa. O rádio, ele mudou isso, porque quem falava do rádio, quem estava do outro lado da tela, era poderoso, porque ele juntava a atenção de muitas pessoas. Então não era mais boca a boca, era um boca a boca para a massa. Sim. Quando veio a TV, ferrou, porque além de voz, esse cara tem uma imagem. Então vieram as celebridades, né? E aí veio a propaganda de massa, a comunicação, porque na verdade todo mundo quer conquistar a gente de alguma forma. No final do dia, todos nós somos consumidores de alguma coisa. Uma bala que você compre, ela precisa ser a preferida entre outras marcas de bala. Sim. Então, isso tudo funcionava dessa maneira. Com a chegada das redes sociais, o que aconteceu? Ou voltamos a uma proporção do boca a boca, só que virou a grande mesa de bar do mundo, com opiniões muitas vezes histriônicas e poderosas, que nos deixam, às vezes, sem saber o que é o bom senso, o que é certo ou errado, já que é um grande jogo de informações. Se a gente fosse parar para pensar mesmo, o que tem na internet, 80% é uma bobagem. Sim. Só que te suga tempo. Sim. E aí é que entra o algoritmo. O algoritmo não quer saber se suga tempo ou não, ele quer te levar para onde está a audiência. E aí, muitas vezes, a audiência está em fake news, ou está numa notícia que não é tão importante. Se a gente já tem os problemas, né? A gente já tem os problemas do Brasil, já tem os problemas de desigualdade social, de vulnerabilidade, de desigualdade econômica e vulnerabilidade social. A gente já tem um problema aqui. Mas se eu vejo uma guerra no aeroporto ou na rodoviária da China e todo mundo se batendo, aquilo me deixa mais tenso ainda. Mas eu não precisava daquela informação porque eu já tenho os meus problemas aqui com a... Só que isso é um tsunami na vida de todos nós, independente da classe social. E aí nós temos que lidar com isso. Para somar, chega a inteligência artificial, que sempre esteve presente nisso tudo, porque isso o algoritmo já é um tipo de inteligência artificial, só que agora é a inteligência artificial generativa, que é aquela que muita gente está experimentando, que é o ChatGPT. Quem não conhece ainda, eu recomendo www.openai.com. Entra lá, dá uma navegada, que é onde você pergunta, e essa inteligência artificial ela não te responde só com uma pesquisa, ela te responde conversando. Então você vai lá e fala assim, como você me responderia como médico para essa pergunta? E ela vai te responder como médico. Como você me responderia como um publicitário? Como você me responderia como um advogado? Então, essa inteligência, ela chegou de forma abrupta, apesar de estar sendo pesquisada há muito tempo. E o que é legal, Max, que daí é bacana? A gente tem hoje, né, tem um livro que foi lançado, que eu gosto muito, do Walter Longo, que é um cara que estuda muita coisa, e ele lançou um livro que é Abaixo os Gurus e Salve os Guris. Os guris, para quem não sabe, é uma linguagem gaúcha dos jovens. E por que salve os jovens? Por causa da imaginação, o poder da imaginação. A gente vai ficando mais velho e vai perdendo o poder de sonhar. E nesse livro, ele traz um ponto de vista da gente precisar voltar a sonhar, porque as máquinas tendem a fazer o nosso trabalho braçal. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, provavelmente, num curto espaço de tempo, uma inteligência artificial generativa vai conseguir passar para qualquer um.
Então, o que eu teria de novo que uma máquina não consegue executar, né? Então, é aí que vai estar o nosso desafio. E aí fortaleceria, na sua opinião, o criativo, mas o operacional ali do designer, Boa do pergunta. editor. A gente sempre tem que entender o que é criativo, porque a criatividade ela é sempre relativa. Ser criativo para quem tem fome é achar um prato de comida. Sim. Porque muitas vezes você acha que ser criativo é reinventar a Apple, né? Sim. Fazer do iPhone, cara, mas se você não tem que comer, amigo, essa criatividade não é eficaz, porque você vai morrer antes de chegar nela. Sim. Então, é muito importante que a gente entenda a criatividade como um meio para se chegar a um fim, porque a criatividade pela criatividade é maravilhosa, mas é uma linha muito fininha que poucas pessoas passam. E eu posso falar por mim, eu não passei por essa linha da criatividade. Sim. Eu vim da criatividade, mas eu percebi jovem que se eu dependesse só do meu instinto, eu ia me dar mal. E não é que eu percebi sozinho, porque eu ia procurar emprego, eu não arrumava, às vezes eu era demitido, às vezes o que eu propunha não ia para frente. E isso vai passando o tempo, você fala, peraí, talvez eu não seja tão criativo quanto eu estou achando. E aí eu fui me agarrar em dados. Quer dizer, eu fui achar uma via paralela para continuar sendo útil para algo que eu queria exercer. Mas é uma coisa de você ser um pouco mais, se agarrar em coisas mais palpáveis. Então, quando a gente fala de criatividade, é óbvio que tem os disruptivos, né? Quando você vou pegar uma história de um cara que tem 80 anos, o Mick Jagger. Sim. O Mick Jagger fez tudo que a medicina diz para não fazer e está aí vivíssimo com 80 anos. Né? O Mick Jagger fazendo show. Do Rolling Stones, né? Fazendo sucesso. Agora, ele é um cara que a criatividade rendeu frutos para ele. As pessoas vão atrás da criatividade dele. Muitos de nós eu adoraria ser o Mick Jagger. Levar, né? Tá aqui Milhões e milhões com de toda a pessoas. experiência que ele teve no mundo. Sim. Não sou. Se eu tivesse ficado tentando ser, provavelmente eu estaria falido, quebrado, desempregado, entendeu? Sim. Então, a criatividade ela é importante para tudo, mas você tem que medir até onde você pode ir para não se frustrar. Isso é interessantíssimo. Eu acho que de uma certa forma, né, a tecnologia ela força ali a que a gente vá se reinventando nesse processo, né? A gente sempre diz que aqui na favela a gente tem uma criatividade muito grande porque as pessoas são forçadas a encontrarem soluções. Aqui são diversas empresas que são criadas para resolver um problema de favela. Então, muitas vezes o mercado de asfalto quer se conectar com a favela, mas tem uma dificuldade de entender determinados necessidade. pontos. Aí a gente monta um instituto de pesquisa para trazer esses dados, como é o Favela Diz aqui nosso, para levar até vocês e vocês entenderem mais a fundo essas peculiaridades. Por quê? Porque esse processo acelerou. Como a gente vai se comunicar com mais assertividade, com mais eficiência, só que virou um turbilhão de informações, de notícias, a rede social virou esse caldeirão, agora está talvez num processo de depuração, onde a gente precisa qualificar melhor a informação para sair desse turbilhão? Eu acho que a gente vai viver um momento muito produtivo, que de alguma forma pode, veja, eu não quero parecer aqui ufanista, né? Mas talvez a gente possa ter com a inteligência artificial generativa uma proximidade entre quem tem mais condição de vida e quem não tem nada. Talvez. Por que eu te digo isso? Porque hoje, quem está bem posicionado e quem trabalha com design, por exemplo, ele já estaria com um pouco do trabalho braçal dele desenvolvido e teria mais acesso, comparado com alguém da favela. Sim. Mas com a inteligência artificial, por exemplo, com o DALL-E, com o Midjourney, onde você chega e fala assim, eu quero ver uma cidade medieval dentro de um copo de uísque. E aquilo vem, pumba, como uma mágica. Isso vai minar um pouco o trabalho do pessoal do asfalto. Sim. Porque se ele continuar insistindo e acreditando que ele vai ser mais rápido que a máquina, talvez ele se torne obsoleto. E em contrapartida, o cara da favela que não sabia fazer isso pode sair de um estágio maior. Eu não estou dizendo que seria o mundo ideal, mas existe uma possibilidade dessa aproximação, porque a teimosia do asfalto em não ceder à inteligência artificial e
o fato da favela não ter nada a perder e ceder. E aí essa aproximação do talento seria muito bom. Um exemplo simples, Max, é assim, você chega, por exemplo, um taxista e você fala, pô, você não quer colocar aí um aplicativo de trânsito, seja o Google Maps, seja o Waze? Não, eu dirijo há 65 anos aqui nessa cidade, conheço tudo. É esse o discurso, muitas vezes, do asfalto. E aí, se eu pego alguém da favela que usa a inteligência do zero, veja, ela se aproximou dos 65 anos de experiência. Então, eu vejo com bons olhos, inicialmente. A gente não é profeta, tá? Mas pode ser uma coisa bacana. Maravilha, maravilha. Galera, eu vou ter que terminar esse papo, esse super papo. O Hugo vai achar um momento aí na agenda dele para a gente continuar e falar de Cannes, como a gente tem feito aqui a cobertura do festival. Hugo, foi um super prazer. Vocês vão ver aqui que ele também é Rodrigues, mas não é meu primo, não é meu irmão. A gente até tem uma semelhança. Eu vou ficar mais parecido ainda com ele, porque eu vou fazer uns implantes aqui nesse cabelo também. E super obrigado, Hugo. Pô, prazer Você enorme. É um cara sensacional. A gente aqui é seu fã, acompanha seu trabalho, o trabalho da Macan. E é super grato pela atenção, pela deferência, pelo respeito que você tem com as favelas, com o G10, com a gente. Então, super obrigado. Eu que agradeço, eu que sempre aprendo com vocês. Eu tento exercer na prática aí, o Gilson acompanha, como pessoa física atuante e como pessoa jurídica, né? Como empresa e como ser humano. É óbvio que tem muito mais para fazer. Eu peço a Deus que me guie sempre para que eu possa ser útil. É difícil, às vezes bate uma frustração porque existem ainda muitas diferenças. Mas quem sabe, até com essas oportunidades que a tecnologia está nos trazendo, não vai haver essa aproximação. Com certeza. Que Deus... Maravilha. Turma, no episódio de hoje, Hugo Rodrigues, ele que é presidente do conselho da Macan, super amigo do G10, super amigo nosso e nos honrou com essa presença aqui hoje. Até o próximo episódio. Um abraço.